O ano era 2001 e tivemos muitos acontecimentos históricos naquele ano. Os ocorridos foram tais que tragédias como atentados na Torre Gêmea e muitos outros que ocorreram ali naquele ano não foram páreos para isso. Nem o meu nascimento, nem nada podia superar o fato de Cristiano Ronaldo estar no Fluminense em 2001. É isso mesmo, você não está entendendo errado. Um dos maiores jogadores da história do futebol estava no Fluminense em 2001. Como assim? Léo, que história é essa? Por que eu nunca ouvi falar disso na minha vida? É simples e eu já explico isso para vocês. Em 2001 foi um acordo entre Sporting de Portugal e Fluminense. O Cristiano Ronaldo vinha para passar um empréstimo aqui curto. Ele ficou aqui menos de 6 meses no Fluminense. Ele era muito jovem na época, muito jovem. Jogou muitos jogos na base, na sua passagem curta. E ele teve participação em gol lá, mas foi só uma assistência. E teve um jogo no profissional. É uma passagem curta, apagada, de um dos maiores da história. E aí você pode ficar curioso e falar, como assim, cara? Como isso? Então, ele passa do Sporting, vai pro Fluminense, volta pro Sporting, vai pro Manchester, joga no United, vai pro Real Madrid, se torna o craque histórico que ele é. Artilheiro da Champions League, maior assistente da Champions League, jogador com mais número de jogos na Champions League, 5 bolas de ouro, craque, artilheiro, maior número de artilharias na Champions League, maior artilharia de uma única Champions League, tudo isso tendo passado nas Laranjeiras. Aí a gente vê que as águas ali das Laranjeiras é diferenciada. Foi só o cara chegar lá, ali ele chegou perto de um dos seus companheiros históricos, Marcelo, trilharam um caminho muito semelhante. E aí fica a dúvida, será que ele vem se aposentar no Fluminense? Agora só basta o Marcelo chamar e ele retornar às Laranjeiras. Ele jogou ali no Fluminense, na época ele era conhecido só como Cristiano, apelidado de Cris somente. Não tinha CR7, não era Ronaldo. Na época ali ele ficou muito entusiasmado por ver de perto, né? Ronaldo, o fenômeno, estava ali perto das terras onde o fenômeno tinha passado. Na época o fenômeno já estava na Itália, o Cristiano já ficou todo entusiasmado por estar ali. Após algum tempo abdicou do seu nome e usou por muito tempo Ronaldo. Tanto é que chegou no Real Madrid com a camiseta 9 e depois assumiu sua assinatura que era o 7 como CR7. Essa história é muito curiosa, abriu caminho para alguns portugueses, principalmente brasileiros naturalizados portugueses, que vieram para o Brasil de Edson, Deco, como técnico. Tivemos Abel Ferreira, Oswaldo Ferreira. Temos uma abertura ali da Europa para o Brasil, mais especificamente de Portugal para o Brasil. E vemos que também abriu caminho para outros, como Petkovic, Croata. Uma curiosidade muito legal, no Fluminense o desempenho dele não é bacana, até frustrou um pouquinho as expectativas. Vemos algumas pessoas falarem sobre isso, que a gente conseguiu achar de fato na época uma fala do Silvio Santos, que foi um dos poucos anos da vida dele que ele falou de futebol. O Silvio Santos falou assim, abre aspas, mas esse garoto, o Cristiano, esse aí não joga aqui no Brasil não. Como podemos ver ali nas falas de Silvio Santos, Cristiano Ronaldo, ainda como Cristiano, apelidado apenas de Cris, não tinha ali a capacidade de jogar no futebol brasileiro. Então deu ali um período curto de futebol dele, poucos brilhos, nada de história para contar, porque foi algo escondido pelo Florentino Pérez. Queria esconder essa parte da história, um dos melhores da história. Não queria deixar esse cantinho de história apagada manchar o todo da história dele. Mas a gente tá aqui para desmentir essas coisas. Assim como o Messi não brilhou ali no Corinthians, como vocês podem ver nesse vídeo aqui do card, o Cristiano Ronaldo também não brilhou no Fluminense. Talvez Carlos Alberto esteja certo ao dizer futebol brasileiro muito complicado e o Real Madrid não ganharia a Série B e, pelo contrário, o Real Madrid brigaria na parte de baixo da tabela. Quem sabe o grandioso Carlos Alberto não esteja correto ao dizer isso. Você aí, torcedor assíduo do Fluminense, que pensa, poxa, entre 2000, 2001, 2002, eu tava ali na Laranjeira. Como é que eu não sei essa história? Fica tranquilo, tá?
Ele era um garoto franzino, muito diferente do que ele é hoje, talvez tenha passado desapercebido. E ao ouvir Cristiano, você não associava ainda a ele, porque ainda não era quem a gente conhece hoje. O Cristiano Ronaldo, CR7, era um jovem ali desconhecido. Também é uma história falsa. Isso mesmo, é uma história falsa. O compromisso aqui é simplesmente entretenimento. Eu queria que vocês se divertissem com essa história e falassem: meu Deus, como assim o Cristiano Ronaldo pode voltar ao Fluminense, jogar com o Marcelo e tudo isso na mão do Fernando Diniz? Não é possível. O Fluminense tem que ser matriculado na Champions League. Então era só para vocês terem esse pensamento. E era sobre isso o vídeo. Queria deixar isso por hoje. Aquele abraço, galerinha.